Olá, senhoras e senhores, nós vamos falar um pouco sobre Platão, né? Vamos adentrar sobre os seus pensamentos, sobre suas obras, né? Um pouco da sua biografia, a influência que ele teve na época grega antiga e possivelmente seus sucessores, as pessoas que, ele influenciou. Vamos falar hoje nessa aula sobre o conhecimento, sobre a alma, sobre a república e o mito da caverna. Obviamente que aqui a gente vai falar sobre Platão de uma forma muito resumida, porque não tem como colocar isso de uma forma muito simples, né? Platão ele é um filósofo, embora seja relativamente fácil de compreender, ele influenciou a civilização ocidental inteira. Então, é justo que sejamos coerentes ao ponto de achar que não iremos falar de toda a sua filosofia, né? Vamos falar um pouco, resumidamente, de uma forma superficial, mas que seja compreensível para as pessoas que hoje vão fazer o Enem, né? Esse ano, essa época difícil de pandemia, mas que nós possamos compreender um pouco mais sobre isso. Platão, ele foi um filósofo que sucedeu Sócrates, né? Ele era discípulo de Sócrates. Sócrates ele tinha um jeito peculiar de viver, né? Ele tinha, né, um comportamento próprio, digamos assim, e esse comportamento dele influenciou a juventude da época. E uma dessa juventude, desses pequenos jovens que ali viviam, era Platão. Platão, ele se via já no mundo da política. No momento que ele queria andar com Sócrates, ele não queria viver a filosofia de Sócrates como objetivo de vida. Ele, queria viver com Sócrates para aprender mais sobre política. Ele, que já vinha de uma família que tomou o poder pela aristocracia, principalmente pelos seus parentes, que era Carmides e Critias. Platão ele iniciou, né, essa influência, né, a partir da política. Então, Platão ele era um jovem que, já com todo esse fascínio jovial para a política, tornou muito decepcionante a vida dele nesse âmbito. Porque, na verdade, a democracia que vigorava na época era uma democracia entre aspas, né? Era uma democracia que, era escravista, era machista, né? Que tinha um patriarcado que circulava, né, entre as pessoas, entre apenas os atenienses. Então perceba que, na verdade, não era uma democracia de fato, né? Era uma democracia civil, né, com algumas exceções. Então perceba que, na verdade, ele se viu, né, colocado nesse espectro cultural, mas só que ao mesmo tempo ficou muito frustrado, porque, na verdade, Platão viu que Sócrates foi condenado à morte pelos próprios democratas. Sócrates ele foi condenado por conta de corromper a juventude, por conta de, né, influenciar a juventude por meio das perguntas socráticas. Eu falei, inclusive, na aula anterior sobre Sócrates, um pouco mais da sua filosofia, está colocado no slide. E o que acontece? Na hora quando Sócrates morreu, ele se viu na obrigação de fundamentar muito mais a política, né? Ele se viu na obrigação de poder se colocar no meio da política, colocar um outro espectro, uma outra fundamentação do que era a política. Então ele cria a academia. A palavra, né, da universidade acadêmica vem dessa palavra, né? No início de tudo, ele fundou uma escola chamada academia. Na verdade, era de um deus grego, Academos, e na verdade o que aconteceu foi que conversava e atraiu muita gente, né? Platão, com a criação da academia, atraiu muita gente, colocando pessoas para discussão
filosófica para a discussão intelectual. Então isso desembocou muito mais naquilo que Sócrates já vivia, né? Nas perguntas maiêuticas, né? Era de uma, digamos assim, de uma abstração intelectual muito mais consistente, permeado por uma métrica matemática, de uma geometria analítica muito mais consistente. Então, o debate filosófico era, digamos assim, muito elitista na época, pelo fato de sempre ascender intelectualmente para aqueles que já viviam na intelectualidade, digamos assim. Esse foi o âmbito biográfico de Sócrates que foi vivido até então por ele. Então vamos à sua filosofia. Na verdade, o que acontece foi o seguinte: Platão, ele desenvolveu um diálogo socrático tal qual o seu mestre. Então, né, as perguntas incisivas, as perguntas que interrogavam o interlocutor por meio de confrontar as suas próprias ideias, isso teve muita influência na academia como um todo. Inclusive, o livro A República, ele trata justamente isso. Trata das discussões filosóficas que que se situavam naquela época a fim de melhorar conceitos e significados da própria época. Então, perceba você que, na verdade, a filosofia platônica era basicamente uma filosofia socrática, né? Embora muitos autores falem que existe uma cisão entre um e outro, outros falam que, na verdade, são quase a mesma coisa, né? É muito difícil saber o que foi que Sócrates falou e o que foi que Platão falou. É basicamente o mesmo pensamento, ok? Como eu estava falando, através desses diálogos aconteceu a República, né? Aconteceu a República Platônica, em que se originou o meandro das ideias, ok? E uma dessas ideias que foi colocada por Platão foi situada, assim, através de um conhecimento que estavam tentando, né, abstrair daquilo que era realmente verdadeiro, foi falado na teoria da reminiscência, né? A teoria da alma. Então, assim, o conhecimento ele foi situado na época a fim de tentar construir uma verdade absoluta. Não é à toa que a teoria do conhecimento, a epistemologia do conhecimento ocidental inteira é uma interpretação platônica, né? Então, ele não somente tentou, mas como conseguiu influenciar uma civilização inteira. Então, o que era o conhecimento de fato? O conhecimento, ele na verdade, ele participava de uma intelecção que estava dentro de nós, mas dentro não no sentido físico, mas no sentido transcendental, ou seja, nós, como éramos dotados de alma, então nós tínhamos ideias que já estavam inseridas em nós, mas não conseguíamos lembrar. Por isso que é a teoria da reminiscência. A palavra reminiscência vem do grego amnese, né, que significa lembrar o conhecimento. Significa você tentar resgatar aquele conhecimento que você já tinha. Acontece que quando a alma está no mundo das ideias e se aloja no corpo, ela tende a esquecer os conhecimentos perfeitos, certo? Então, acontece que, na verdade, quando você tenta, de modo socrático, dialogar com a pessoa, você está numa tentativa de fazer com que ela lembre o conhecimento que ela antes tinha. Então, um exemplo claro desse é quando Platão ele interrogou uma vez um escravo um escravo qualquer, que lá existia, e ele questionou ele sobre o problema de Pitágoras. E, com um questionamento socrático, né, tentava se perguntar o que era realmente aquilo que ele estava falando. Ele dava algumas deixas através das perguntas, e aquele conhecimento estava sendo construído através de um debate e de uma discussão saudável, o conhecimento que o escravo, ele mesmo falou, né? Então é muito comum você numa discussão, você falar aquilo que você já sabia. Ou melhor, é muito comum numa discussão você falar aquilo que você também não sabia. Entende?
Então, quando você está discutindo com a pessoa, às vezes não necessariamente aquilo que você está discutindo você lembra. Então, às vezes, quando você está discutindo com uma pessoa, não necessariamente aquilo que você está falando você já tinha pensado. Aquilo que você está discutindo, na verdade, é uma ideia que surgiu através da discussão. Então, era basicamente isso. Platão já falava, a teoria da reminiscência é isso. É você resgatar, através de um debate, o conhecimento que você talvez nem saiba, mas através de uma discussão você clareia as ideias, né? E as ideias, elas são perfeitas. As ideias, elas estão no mundo inteligível, né? E, portanto, essas ideias são imutáveis. Ideias no sentido intelectual, né? Então, o conhecimento, ele se alcança por ele mesmo através de uma verdade absoluta. A verdade, ela já está na alma. A verdade já está no sujeito. Só basta ele, digamos assim, ascender intelectualmente essa ideia que já está contida nele. Então, perceba que essa verdade, ela está estável, né, dentro do indivíduo. Por isso que não é necessário você participar de uma experiência daquilo que aparentemente é. Porque eu situei a vocês o exemplo da matemática, né? O exemplo pitagórico que Platão fez ao escravo. Então, veja que, na verdade, a matemática, ela trabalha com uma exatidão absoluta que não tem como variar aquele cálculo. Mas quando você fala sobre suas impressões acerca daquilo que você viu, sentiu, falou, então você está sujeito a erros. E é aí que vem a teoria, né? Chegamos no segundo bloco, né, de Platão, que é o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. O conhecimento inteligível, como eu já falei para vocês, pegando o gancho da teoria da reminiscência, da alma, é a ideia de que o ser humano tem alma, portanto, ele participa dessa perfeição de ideias que podemos sim alcançar. Então, a partir dessa alma, né, a partir dessa reminiscência, a gente pode compreender um outro trecho da nossa aula, que é o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. O conhecimento sensível, digamos assim, eles são as impressões, eles são as sensações que nós, seres humanos, estamos sujeitos a sentir. Temos desejos, temos vontades, temos inclinações, temos apetites, e por isso estamos fadados ao erro, aos equívocos, né? Se você julgar certas circunstâncias à luz de seus sentidos, a partir daquilo que você vê apenas, você possivelmente irá errar. Porque, na verdade, o conhecimento ele é dado através de uma ciência fundamentada, racional e inteligível. Você não pode constatar um fato, né, a partir de uma realidade sensível. Na verdade, é pura abstração, é puro desejo você achar que, na verdade, aquilo que você está vendo é necessariamente aquilo que você está enxergando, né? Você tem que parar e pensar que, na verdade, não é isso. Portanto, existe a sensibilidade e o conhecimento inteligível. A sensibilidade está colocada em que nós estamos sujeitos a essas sensações e, a partir dessas sensações, estamos sujeitos a erros. E como é que a gente pode alcançar, né, essa realidade inteligível? Através da dialética. É só através do diálogo que nós podemos alcançar a verdade. A verdade ela é alcançada através do diálogo, através do debate, através de graus inteligíveis que vamos construindo e alicerçando o conhecimento de acordo com a verdade. Então existe a sensibilidade, que pode ser a opinião, que pode ser a pura visão, que pode ser, enfim, as 5 funcionalidades do ser humano. E existe o conhecimento inteligível, perfeito, indubitável,
racional, que está alicerçado sobre a verdade. Então temos de um lado doxa, que é a opinião, e episteme, que é a ciência. A ciência é a verdade, é a razão, é a certeza, e doxa é a opinião, é a sensibilidade, é o erro, é o preconceito, é o julgamento e etc. Mas essa opinião, ela é dada através de mero julgamento, né? A opinião ela é dada através de uma concepção talvez preconceituosa. Então, ela é lábil, como ele diz, né? A opinião ela é lábil, portanto, a opinião ela sofre ela é volúvel de acordo com as suas sensações. Você tem opiniões sobre a educação de acordo com o que você vê sobre a educação. Você tem uma opinião política sobre certa circunstância porque você absorve, consome esse vídeo, esse conhecimento sobre a política. Então perceba você que a opinião ela varia a partir das suas sensações, das suas concepções, né? E é a partir dessa opinião, a partir desse debate, que é fundamentado a República. A República ela é feita basicamente de conhecimentos, de opiniões sobre aquilo que é e aquilo que não é. Então, veja que, na verdade, este livro ele é concebido totalmente a partir de opiniões e concepções a fim de fundamentar uma verdade. E aqui fala sobre vários e vários conceitos. A República ela tende a poder fundamentar fatos cotidianos de uma política, de um Estado. Fala a respeito sobre como o indivíduo deve agir na política, sobre a equivalência e os direitos das mulheres, sobre um Estado ideal, sobre o que é o bem, sobre o que é a justiça, né? Sobre o que é a lei, né? Como se fundamenta a lei. Propõe, inclusive, um novo tipo, né, de conhecimento político e espiritual, né? A gente pode, inclusive, falar mais sobre a República. Eu estou falando aqui de modo superficial, porque, na verdade, existem muitos conceitos sobre a República, inclusive a gente pode até fazer um vídeo sobre a República. Tá? Então, o que importa para nós saber sobre política? O que importa para nós é saber que o Estado, ele não somente tende a produzir cidadãos, mas como pessoas, né, de acordo com os seus apetites, com os seus dons, né, de acordo com aquilo que ela nasceu para ser. Essa é a verdade. A República ela trata, é claro, sobre o conhecimento sobre o cidadão, né? A República ela trata sobre a realidade do cidadão. Ela, digamos assim, potencializa aquele dom natural que o ser humano tem para poder agir de acordo com a profissão realizada na sociedade. Então, veja, o Estado ele não somente tem a função de legalizar, né, fundamentar, constituir leis, mas produzir o melhor do ser humano, produzir virtudes, produzir a moral, a ética, enfim, produzir o ser humano de acordo com o bem, a verdade e, enfim, todas as suas virtudes. Então, o Estado ele é a ampliação da alma, é a gigantografia do ser humano, né? É a potencialização das suas aptidões. Então, por isso que tende a produzir pessoas boas, né, para a sociedade. Porque cada pessoa é diferente de acordo com a sua singularidade. Então, pessoas que nasceram para fazer tais coisas, não necessariamente nasceram para fazer outras coisas. Então, seres humanos, de acordo com a sua particularidade, têm profissões de acordo com essa particularidade. Então, a gente percebe que, na verdade, a gente não nasce autárquico. Ou seja,
a gente não nasce para nós mesmos, não valemos por nós mesmos. Nós precisamos do outro, né? E por isso que nasce o Estado, porque a gente precisa do apoio de um e de outro. Então, perceba que, na verdade, cada pessoa vai entrando em uma comunidade, né? Vai entrando em uma comunidade que cada um tem a sua profissão e sua função, a fim de melhorar essa própria comunidade, essa cidade-estado. Então é por isso que, na verdade, a República ela tende a valorar essa concepção do indivíduo, o indivíduo como alma, como virtude, né? Não somente como cidadão, mas como uma pessoa que precisa, né, dessa realidade social. Então, nesse estado, existe três classes de pessoas, né? Existe os cidadãos camponeses, né, trabalhadores. Esses têm assim, apetites, desejos, eles possuem a virtude da temperança, mas são pessoas que, na verdade, são trabalhadores e, portanto, eles são necessários para a sociedade, porque são eles que produzem a vestimenta, eles que produzem a agricultura, né? Eles que tomam conta da agricultura, eles que tomam conta, enfim, do mercado como um todo. Então, são pessoas que são a base da sociedade a fim de produzir, né, e movimentar essa sociedade. Os camponeses também, eles possuem um vício, digamos, moral, né, concupiscível, ou seja, desejoso, voltado para os seus apetites, para as suas inclinações. Então, está situar a energia, né, no escopo de uma ilustração do homem, a energia volitiva está situada na região pubiana. São pessoas que, na verdade, não concebem, né, essa estrutura. Temos também a segunda classe da pirâmide, que são os guardas. Esses guardas, eles devem ter apetites voltados para a raiva, para a violência, né? Então, portanto, são pessoas irascíveis, que são tomados, muitas das vezes, logo na infância, por uma cólera muito grande. Então, perceba que estas pessoas, elas devem ser direcionadas para serem guardas, né? Para a defesa da cidade, possivelmente para as guerras. Então, essas pessoas que já nasceram com um dom, digamos assim, da violência, elas devem participar da defesa da cidade-estado. E temos o topo da pirâmide, que é o governante, que na verdade é colocado como o filósofo, né? A sofocracia é isso, o rei filósofo, né? Aquela que a virtude está voltada para a racionalidade, para a sapiência, para a sabedoria, para, enfim, a intelectualidade. Então estas pessoas, elas devem governar a sociedade, a cidade que lá eles vivem. Então perceba que, na verdade, existem três classes de pessoas que são originadas a partir do seu nascimento e de acordo com a sua educação e são direcionadas para certas profissões que elas nasceram para viver, né, para poder agir, exercer. Então, temos, assim, a partir dessas três concepções, temos a Calípolis, né, que é a sociedade justa, a sociedade de acordo com as concepções de cada um. E a partir daí, desembocamos na terceira concepção do nosso bloco de Platão, que é sobre o mito da caverna. O mito da caverna, ele resume basicamente quase tudo que eu falei, porque na verdade ele pega, de uma forma alegórica, ele consegue resumir, ele consegue tocar nos meandros filosóficos que acabamos de falar. O mito da caverna é o seguinte: existem pessoas que são acorrentadas, voltadas para a caverna. São pessoas que estão sobre grilhões voltadas dentro da caverna. E existe uma mureta
né, que distancia as pessoas que estão acorrentadas das pessoas que estão passando com imagens na frente dessa mureta. Essas imagens, elas estão sendo colocadas atrás dessas pessoas e as pessoas que estão acorrentadas, elas estão vendo, na verdade, sombras dessas imagens que as outras pessoas estão passando. E elas estão vendo apenas sombras, né? Elas estão vendo apenas realidades que, na verdade, as pessoas que estão acorrentadas, elas estão encarando aquilo como verdade. Mas, na verdade, são apenas imagens turvas que nos diferenciam daquilo que é certo do que é errado, ou daquilo que é verdadeiro ou daquilo que é falso. E logo posteriormente a essas pessoas que estão passando pelas imagens, existe o final da caverna, que é a luz, o ambiente, a realidade verdadeira. O sol está sendo representado como o valor da verdade nesse mito. Acontece que a ideia do belo, do verdadeiro, da inteligência racional, perfeita e imutável, ela está sendo irradiado para fora da caverna. Mas só que as pessoas que estão sendo acorrentadas não conseguem ver porque elas estão focadas apenas olhando as sombras. Então, como é que faz para se libertar dessas correntes? Você tem que se movimentar. Essa, na verdade, é a realidade. Você só consegue perceber que está aprisionado pelas correntes se você se movimentar. Se você não se movimentar, você não tem como saber os grilhões que estão sendo colocados nos seus pulsos, nos seus tornozelos. Então, você, com muita dificuldade e com muita fadiga, consegue retirar esses grilhões, essas algemas. E você consegue ultrapassar essas imagens e ver que, na verdade, aquilo que você está vendo é apenas uma farsa. Então, você ultrapassando essa realidade e indo para fora da caverna, você consegue ver a verdade que estava diante dos seus olhos, entre aspas, né? A verdade para fora da caverna está sendo irradiada através do sol e você ainda com muita dificuldade não consegue perceber ainda de imediato, porque na verdade você sempre foi acostumado a olhar a escuridão, né? Então, quando você é raptado dessa escuridão, ou melhor, quando você tenta fugir, às vezes você não consegue compreender a verdade que está sobre você, porque na verdade aquilo que está diante dos seus olhos, como é uma total novidade, acaba queimando os seus olhos e acaba afastando. Mas aos poucos você vai se acostumando com a verdade e você consegue sair da caverna e consegue sair das sombras. Esse mito da caverna é um resumo de quase tudo que a gente falou, porque pegando através de uma analogia, as sombras estão sendo representadas através das nossas sensações. O ser humano, que antes conseguia ver a realidade das sombras, através da sensação, aquilo que era posto para ele encarava na verdade como verdade. E ele não se perguntava se aquela sombra era realmente verdade. Então, ele apenas consumia aquilo e na verdade para ele era a coisa mais normal do mundo. E essa imaginação era na verdade essas imagens, que aquilo que eles consumiam, né, participava de uma imaginação daquelas pessoas que estavam acorrentadas e elas encaravam aquilo como verdade. Então perceba que existe uma diferença entre o que é a verdade e aquilo que é a mentira. A mentira seria dentro da caverna, vendo apenas sombras na escuridão, e a luz sempre representando a beleza, a verdade, a vida e companhia ilimitada. Então, resumindo de uma forma política também, já pegando o gancho dessa analogia da caverna, o político é aquele que sai da caverna, encontra a verdade e tenta voltar para a caverna para convencer os outros da verdade, daquilo que ele viu para fora da caverna.
Mas muitas das vezes você sabe que é muito difícil convencer uma pessoa daquilo que ela já está acostumada a ver. É muito difícil convencer uma pessoa quando ela sempre ficou acostumado a ver aquilo. É muito difícil. Então, o filósofo é aquela pessoa que, mesmo que custe a sua própria vida, está tentando fazer com que as pessoas sejam iluminadas através de uma razão verdadeira, através de um mundo inteligível que participa da ideia e da imutabilidade da verdade, mesmo que seja incompreendido pelas pessoas que estavam na caverna, mesmo que isso curte a vida, bem como Sócrates, que morreu em nome da verdade. Bom, espero que vocês tenham gostado da minha aula. Não se esqueça de dar aquele like e compartilhar para os seus amigos. Até mais.